A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito boa noite. Estamos começando mais uma escola bíblica discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi e também da Igreja Batista Memorial em Olímpia. E você é nosso convidado para estarmos juntos aqui nesse mais um estudo, né? Nós estamos estudando a carta de Paulo e nós estamos num estudo os combates nos ministérios cristãos. Estamos estudando o capítulo 1 e 2 de Colossenses. E nessa noite eu quero convidar vocês a estar participando conosco. Você é o nosso convidado para aprender da palavra de Deus. Então, antes de nós começarmos, eu quero orar, eu quero agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e juntos orarmos ao nosso Deus, pedindo para Ele que nos dê sabedoria e entendimento. Oremos. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, eu quero te louvar, engrandecer o seu nome, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Neste momento, nós te pedimos a tua sabedoria, o teu entendimento, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, Deus. Usa a minha vida, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Pai. Assim nós oramos, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, nós estamos estudando a cartas de Paulo no livro, em Colossenses, capítulo 1, capítulo 2. A semana passada nós terminamos de falar em Filipenses, né, o capítulo 4, 3 e 4 de Filipenses, onde nós estudamos o alvo a ser alcançado. E hoje nós vamos falar sobre os combates no ministério cristão, as lutas que nós temos no nosso ministério, no ministério da palavra de Deus. Então, o estudo de hoje vai trazer algumas coisas para nós entendermos aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender, os combates no ministério cristão. O primeiro objetivo é compreender que o ministério cristão é um combate, é uma luta diária. Nossa. Buscar ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados irmãos e ao seu lado. Valorizar os que trabalham sobre a sua liderança. Olha aqui que nós vamos aprender nesse estudo de hoje, né? No primeiro estudo dessa escola bíblica, né? Que nos combates no ministério cristão. Valorizar, reconhecer que a minha luta, a sua luta no ministério é um combate diário na nossa vida. E nós vamos ter grandes lutas. Só que nós também precisamos de guerreiros, líderes. E nós, como líderes, precisamos valorizar os nossos liderados. E é isso que nós vamos aprender no estudo de hoje, né? É isso que nós vamos trazer para o estudo de hoje. E o texto áureo, o texto principal do nosso estudo de hoje, diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 1, pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não viram em pessoas. Então, esse é o texto principal. Então, nós vamos trabalhar nesse estudo de hoje, ele vai passar isso para nós, vai dar essa referência desse estudo, né? Desse texto que nós estamos estudando e podemos entender alguma coisa aqui. Nós sabemos que nosso ministério sempre envolve pessoas, líderes. E aqui eu queria citar uma das dificuldades na realização do meu ministério. São tantas dificuldades. Eu tenho que me apegar em Deus. Quem me fortalece
é Deus. Quem vai te fortalecer no ministério é Deus. Então, a igreja tem multiministérios e precisa de líderes comprometidos com a palavra do Senhor, né? E a gente precisa, né, com dificuldades, às vezes você investe num líder, né, pensando que esse líder vai se fortalecer, vai dar frutos, né? E ele acaba não evoluindo da forma que você pensou e imaginou. E a gente também temos que elogiar, né, os nossos liderados, que têm feito algumas coisas. E eu louvo a Deus pela equipe que eu tenho aqui, tanto na igreja de Cajubi como na igreja de Olímpia, que tem me apoiado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um desses líderes, né? Tanto, eu posso falar assim, os líderes de pequeno grupo, o líder de comunicação, a líder de comunicação da nossa igreja aqui, que tem feito grande trabalho de poder colocar esses estudos, os cultos, de uma maneira que cada um de vocês possam estar ouvindo e participando, né? Mas a gente vai entender algo muito interessante aqui que eu quero passar para vocês, né? Primeira coisa aí que a gente precisa entender que no aspecto de liderança, né, no aspecto de combate, a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim, né? Como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Nós precisamos reconhecer algumas coisas aqui que Paulo revela em seus escritos, no texto, né, do capítulo 1 e 2 de Colossenses, no momento em sua compreensão de que estava no combate. Paulo fala sobre o seu ministério na luta de oração, nos combates pelos colossenses e pela igreja ali presente. No estudo de hoje, ele deixa claro que precisamos entender e compreender que o ministério cristão é um combate e nos mostra como enfrentar os combates no nosso ministério. Então, o texto que nós lemos agora, do capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, vou repetir, como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor, né? O assunto aqui é a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. É uma luta. E nós temos que reconhecer essas pessoas que trabalham conosco, nos ajudam no Evangelho. O exemplo de Paulo aqui, ele desenvolvia ações de graça quando se lembrava dos outros crentes, dos outros cristãos, daquelas pessoas que estavam servindo a Deus. Ouvir falar da fé dos outros era motivo de gratidão, de elogio, de enriquecimento. Agora, algumas qualidades que Paulo menciona de um homem chamado Epáfras. Paulo reconhece e menciona o trabalho do líder, que se chamava Epáfras. Ele refere a esse líder como sendo amado conservo, quer dizer, um fiel. Ele era um escravo, companheiro, estava perto, fiel no ministério de Cristo. Ele estava ali para servir a igreja e Cristo.
Então, nós podemos entender que o Epáfras estava ali para dar, anunciar, apoiar, liderar, dar apoio ao ministério de Paulo, né? Outra coisa que nós precisamos reconhecer é reconhecendo o valor daqueles que trabalham conosco. E aqui pede para citar nome de um líder ou um liderado, destacando as suas qualidades. A maioria dos nossos líderes de pequeno grupo aqui são homens fiéis a Deus, com coração voltado a Deus. São servo de Cristo Jesus. Os líderes que estão me apoiando, que apoiam a nossa igreja aqui, eles são homens e mulheres comprometidos com o avanço do reino de Cristo Jesus. Nós podemos dar aqui várias citações, vários elogios, né, que podemos estar citando aqui, referente aos nossos líderes, nossos liderados, né, como fiéis à palavra de Deus, sempre presentes ali para apoiar, com um coração de compaixão e graça pelas vidas, pelas pessoas. Nós temos pessoas que oram, que buscam ao Senhor, que tem o coração em servir a Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que está sofrendo, mas ele vai estar servindo a Deus. Então, aqui eu posso listar várias pessoas, liderados e várias qualidades que essas pessoas podem ter aqui conosco, né? Estando junto aqui nesse trabalho. Continuando aqui, e aí nós vamos estar entrando, né, em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que fala sobre a luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. O texto aqui de Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Novamente aqui, Paulo ele põe um assunto, né? E esse assunto é a luta de saber incentivar os líderes a estar em torno de Cristo e não de si mesmo. E ele também apresenta um alerta, né? Um alerta para nós, um alerta para que nós possamos estar vigiando, né? Se os ministérios cristãos não for para que os crentes estejam em torno de Jesus, agradando-lhe em tudo, vivendo de maneira digna do Senhor, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, o ministério cristão estará falhando muito. E aí nós temos duas coisas para nós poder pensar, discutir. O ministério que gira em torno da pessoa, de gente, versus o ministério cristocêntrico. O ministério que gira em torno de gente, de pessoas, é o eu. É o meu próprio eu. Eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. É eu, não é Cristo estando no centro de todas as coisas. Aí, o outro ministério, o cristocêntrico, é Cristo estando no controle de tudo, de todas as coisas. É buscando a direção em Cristo, buscando a direção de Deus para realizar toda a boa obra. Quando nós realizamos a direção nossa,
em busca do nosso próprio ego, do meu próprio querer, de ser, de estar. É algo egocêntrico. É diferente de cristocêntrico. É o meu ego que está crescendo. Mas quando o ministério é cristocêntrico, o meu eu diminua e Cristo cresce. Cristo se ergue, ele se apresenta. Eu tenho que apresentar Cristo em tudo que eu for fazer, em tudo que eu for realizar. Cristo tem que estar presente, tem que ser o principal. E a gente pode entender bastante coisas sobre isso, né? Sobre esse tipo de ministério, essa ação. Outra luta. Agora fala sobre a luta de viver a proeminência de Jesus e não da nossa liderança. Colossenses 1:17 diz assim: ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O texto fala tudo. Aqui o assunto, a luta de vivermos a proemência de Jesus e não de nossa liderança. Atitude, a nossa atitude, a minha atitude, a sua atitude, é lutar para que os liderados sejam mais e melhor a Jesus e não a nós mesmos. Que aquilo que eu acabei de falar, que eu diminua e Cristo cresça em mim. O perigo, existe um perigo aí. Organizações, programas, congresso, conclave, em que o homem ocupa a proeminência, ele fica sendo o alvo principal. Nós precisamos tomar muito cuidado nisso. Tem muitos líderes aí que eles começaram bem, começaram o percurso bem, mas deixaram o seu ego, o seu autoestima crescer. E aí Cristo começa a diminuir. Eu acho, eu quero. É desse meu jeito. Não é dessa forma, queridos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tem muitos programas, tem muitos congressos aí, congressistas, que falam, que faz e coloca o seu eu como algo principal. Temos que tomar muito cuidado com isso. Vivemos um tempo em que o ministério cristão está precisando deixar o palanque, os holofotes, e deixar Jesus brilhar. Nosso trabalho é apontar Jesus, jamais ofuscar a luz que é Jesus. Muito interessante. Muita gente pensa que está sendo um semideus. Ele quer ser semideus. E nos palanques, nos holofortes, quem precisa brilhar é Jesus. Quem precisa ser exposto é Jesus, não sou eu. Não é você, mas é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Foi Ele que carregou aquela cruz. Foi Ele que cumpriu todo o propósito que o Pai colocou para Ele. Não foi eu, não foi você. O Evangelho chegou até nós, sim. E nós precisamos
passar a anunciar esse evangelho para que Cristo cresça e que eu diminua. Próxima luta. A luta de viver o ministério cristão com firmezas nos ensinos da palavra. Colossenses 2, versículo 4 diz assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras capciosas. O assunto principal aqui é a luta de viver o ministério cristão com firmeza no ensino da palavra. O alerta que o apóstolo Paulo passa para a igreja de Colossenses, dando a igreja de Colossenses um alerta para que os colossenses tinham em seu coração, corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosóficas, para que obtenha o objetivo escravizar, porque das pessoas suas presas, fazer das pessoas as suas presas. O apóstolo Paulo ele tinha algo muito interessante e ele estava ensinando a igreja de Colossenses a tomar algumas atitudes. Porque os colossenses tinham em seus corações animandos, porém jamais motivados por palavras humanas, que jamais por palavras humanas seja motivados os corações dos colossenses, mas sim por palavras que vinham do Senhor. Palavras que venham nos edificar. Hoje a mesma coisa acontece no nosso dia a dia. Nós precisamos edificar pessoas com palavras do Senhor. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. Nós precisamos avançar. É tempo de avançar. É tempo. Os combates no ministério cristão estão em todos os momentos. A nossa luta, a minha luta, a sua luta, não é contra pessoas. As nossas lutas são contra as potestades espirituais que existem na face da terra. Nós temos que lutar, nós temos que nos preparar para essa luta, para essa guerra. E Cristo é o nosso general. Ele vai estar à frente dessa batalha. E nós somos os soldados que vamos combater, que vamos avançar, vamos levar a bandeira da salvação. Essa é a luta. Para nós refletirmos, a liderança passa, o ministério cristão muda. Mas o crente, o cristão, cada dia mais firme em Cristo Jesus. O ministério precisa lutar e combater para que a palavra sempre prevaleça. É aquilo que eu acabei de falar, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. E Cristo, a palavra, as escrituras, ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Por isso que a palavra de Deus diz que os campos estão maduros. E é para nós rogar ao Senhor, pedindo os trabalhadores. Aonde estão os líderes? Aonde estão os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus? Aonde estão aqueles que vão levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus? A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que tão formosos são os pés daquele que anuncia a palavra do Senhor. Como é gostoso ver
aquelas pessoas, testemunho daquelas pessoas que Deus tirou, levou, e ele está ali anunciando a palavra de Deus, servindo o Senhor de todo o coração. Como é gostoso saber que não importa a circunstância, eu vou servir ao Senhor. Eu vou anunciar a palavra do Senhor. Como é gostoso ser revestido pelo poder de Cristo Jesus e enfrentar, levar, anunciar, que Cristo seja anunciado. Que o resplendor de Cristo, de Jesus, possa refletir na minha vida através de atitudes, através de ações. Outra luta. A luta de combater com determinação e afinco aos rendimentos deste mundo. Colossenses 2, capítulo 20, diz assim: visto que morreste com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vós sujeitais ainda o mandamento como se vivesseis no mundo. O assunto aqui é a luta de combater com determinação, afinco, os rudimentos deste mundo. Nós temos que lutar. E o significado de rudimentos do mundo, os rudimentos do mundo são hábitos, costumes, que traz algumas vezes uma roupagem religiosa, mas não a obra salvífica de Jesus. Algumas pessoas, própria palavra de Deus, que muitos falarão no seu nome, mas não serão deles. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos meditar em Deus. Por isso que eu sempre anuncio: participe da escola bíblica discipuladora para você crescer, para você ter conhecimento da palavra do Senhor. E hoje nós estamos aprendendo os combates no ministério cristão, que a nossa luta vai ser diária. A nossa luta é diária contra os ataques malignos. Mas a palavra de Deus diz: tenha bom ânimo, porque Ele, Cristo, venceu o mundo. Então, querido, Ele deixou para nós esse legado e nós temos que anunciar, nós temos que avançar. É tempo de avançar, é tempo de colocar a mão no arado. E aqui a gente pode entender algumas coisas e trazer para o nosso dia a dia. O problema na igreja de Colossos: a igreja estava sendo influenciada por ideias humanas. Queria que os crentes professassem a fé, mas que colocassem o paganismo e o legalismo como ingredientes da vida cristã. Aí vem a advertência de Paulo, né? Ele diz aos crentes que não esteja sujeito ao julgamento baseado em rudimentos de homem, como comer, beber, festa, astrologia ou até mesmo pela lei, cultos de anjos. Aí, onde Paulo mostra o perigo. As doutrinas do homem são perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que travestidas de boas e necessárias. Aí Paulo ele começa a dar
o seu relatório final, demonstrando para a igreja de Colosso, olha, as doutrinas do homem são muito perigosas, não levam a Cristo, são perversas para o cristianismo. Ainda que travestidas de boas e necessárias, ainda que demonstram ser boas e necessárias. Nós temos, nos dias de hoje, muitas cultos temáticos, algo que parece aos nossos olhos vindo do coração de Deus, mas está nos afastando de Deus. Precisamos tomar muito cuidado. E Paulo ele dá essa advertência à igreja de Colossenses e para a nossa igreja hoje, para mim e para você. Ele diz aos crentes que não estejam sujeitos a julgamentos baseados em rudimentos de homens, como comer, beber, festa, astrologia ou até mesmo pela lei, cultos de anjos. Devemos cultuar somente a Deus. Somente devemos glorificar o nome do Senhor. Somente a Ele temos que dar honra, glória e louvor ao nosso Deus. O estudo de hoje, ele fala sobre os combates no ministério cristão. E o assunto é ministério cristocêntrico. O desafio aqui é definir e escrevendo com as suas palavras o que você entende por ministério cristocêntrico. E eu quero motivar você pegar uma folha, uma caneta e começar a escrever sobre o ministério cristocêntrico. O que é ministério cristocêntrico e o que é ministério egocêntrico. O eu, o meu eu. E você começa a riscar esse ministério egocêntrico e deixar somente o ministério cristocêntrico. E aí nós temos para como enfrentar os combates no ministério. Primeiro, reconhecer que temos uma grande luta interior como líderes que somos. Aprender a ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos aos nossos lados. Valorize o que trabalha com você. Interessante que esse assunto é muito importante para nós. Nós temos várias situações como nossos líderes de pequeno grupo, líderes de departamento infantil, líder do Ministério de Louvor, líderes de mulheres, Ministério de Mulheres, líderes de Ministério de Homens, de jovens. Nós precisamos reconhecer que a nossa grande luta interior como líderes que somos. Como líderes, nós precisamos reconhecer isso. Precisamos aprender a ver melhor e reconhecer o melhor em seus liderados. Valorize os seus liderados. Eu preciso valorizar os meus líderes. Eu preciso apoiar os meus líderes. Eu preciso andar com meus líderes. Valorize os trabalhos, os que trabalham com você. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada líder. Que nesse tempo tem colocado a sua vida à disposição de Deus. Trabalhando, fazendo a vontade de Deus.
Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que no próximo estudo nós podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Fique na paz, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.